Vamos fazer a prece inicial. Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez reunidos em busca de equilíbrio e orientação para o nosso interior dessa pandemia que está acontecendo no mundo. Pai, sabemos que não estamos sós, que temos a presença de nossos guias, nossos mentores espirituais, de Jesus Maria Santíssima, Ismael, que é o guia e mentor espiritual do nosso Brasil nessa caminhada. Pedimos a Ti, Pai amado, que ampare também os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos que estão nos hospitais, da área de saúde, auxiliando os enfermos, batalhando e lutando para salvar as vidas, pedindo por todo lugar, Pai, anticampeadora, lá de meus sofrimentos, moradores de rua, as pessoas que estão desempregadas, pelos cárceres, pelos presídios, pelas celas, pelas sarjetas, pelos abrigos, asilos, orfanatos, enfim, Pai, todo lugar de campeador e o sofrimento. Tuas mãos compassivas possam estar sempre amparando e fortalecendo esses irmãos. Vamos fazer agora a prece de São Francisco de Assis para iniciarmos. Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procures mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois és dando que se recebes, és perdoando que se és perdoado, e és morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, ó Pai. Pedimos também que vós podeis amparar a nossa irmã Glória com tuas bênçãos, as tuas mãos compassivas, com a ajuda dos nossos amiguinhos e irmãos espirituais, para que ela possa ser bem sucedida para nós, que vai passar o estudo da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade de podermos nos reunir para o estudo da noite do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4, da pluralidade das existências, que trata continuando o item, transmigrações progressivas. Nós vamos fazer o estudo das perguntas 192, 193 e 194. A pergunta 192, Kardec pergunta aos espíritos: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Os espíritos respondem: não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidade que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito, cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas
que se seguirem. No livro Fonte Viva, na lição intitulada Devagar, mas Sempre, ditada pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier, ele fala assim: nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. E Allan Kardec também explica no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 3, item 9, o seguinte: uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo que possui de mal. Então, como os espíritos responderam, ele fala assim, na resposta, eles falam assim, que cumpre a nós progredir em ciência e em moral. Nós somos uns obreiros, né, do Senhor, nós já escolhemos esse caminho, mas a gente vê quanto de imperfeição nós temos nessa nossa existência. E aí, o nosso processo evolutivo, como fala Miramês, ele é gradativo, né? Como falou Emmanuel, a natureza, ela não se realiza aos saltos, né? Ela é lenta. Então, nós não temos essa condição de nos aperfeiçoarmos numa única existência, por mais que a gente deseje. Mas a gente, por mais que a gente empenhe todo um esforço, isso daí não é possível. A gente vê assim, hoje nós estamos nesse momento de pandemia, né? A gente vê que, por maior avanço que temos ainda da ciência, o homem envia, né, naves a Marte, estuda, né, quer estudar o universo, a gente não consegue avançar num domínio de um vírus. Então, a gente não sabe nem cuidar, né? Por que tantas mortes? Porque era algo inesperado. Então, tudo é aprendizado, né? Aqui na Terra, tudo é aprendizado, que é uma escola. Então, a gente tem que aproveitar essa reencarnação para nós evoluirmos, um pouquinho que seja. Todos os dias nós aprendemos alguma lição, né? E Miramês, ele dá um conselho muito bom para a gente, sabe? Nesse item, né, que ele chama de gradatividade, que é da filosofia espírita, no volume 4. Ele fala assim, olha, o estudante da doutrina dos espíritos deve orar, meditar nas leis espirituais que gradativamente vão trazendo ao seu conhecimento os segredos da vida. E quando passa a conhecê-los, a liberdade vai chegando em seu coração. E ele nos orienta que nesse processo gradativo, que nós vamos alcançando, né, uma melhoria, nós temos que buscar fazer tudo muito bem feito, né? Então nós temos que partir desse princípio. Ele é gradativo, mas ele tem que ter aquele empenho e aquele esforço de nós fazermos da melhor maneira possível, para a gente alcançar um passo, né? Tudo que a gente conseguir reunir de aprendizado nesta evolução, que é tão curta, mas ela é passageira, mas ela nos dá muitas oportunidades de aprendermos, nós temos que aproveitar. E ele, como ele dá a orientação, nós devemos orar, né? E meditar nas leis espirituais. E aí, através desse conhecimento, nós vamos alcançando
a liberdade. Então isso é a lição que eu consegui. E também no livro de Leon Denis tem uma partezinha aqui muito bonita que ele fala assim, ó: a alma contém todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. Ela é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio? Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites e passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. Então, o que nós temos que ter é paciência para que a gente possa lograr esse aprendizado, né? Com todo o esforço, né? Mas nós vamos conseguir, tá? Porque esse é o nosso destino, né? Alcançar a perfeição, a angelitude. Na pergunta 192A, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prende amarguras? E a qual os espíritos responderam: sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, nós vimos, né, que a evolução ela ocorre de forma progressiva, mas ela é definida pelas nossas escolhas. E nós temos que nos perguntar, assim, que escolhas estamos fazendo para nós, na nossa vida, né? Nós sabemos que Jesus é o nosso guia e modelo. Será que nós estamos fazendo escolhas que estão em conformidade com os ensinamentos de Jesus? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer, né? Será que nós estamos nos esforçando para alcançar esse progresso, dessa evolução, nessa jornada aqui nessa vida? Leon Denis, ele nos orientou que nós temos que desenvolver o entendimento, esclarecer a razão e fortificar a consciência. E nós sabemos também que tudo que nós semeamos, né, nós iremos colher. Então, esse sofrimento que pode vir a decorrer na nossa vida, fruto da nossa rebeldia, tá? Ele vai ser uma coisa inata, vai ser de acordo com aquilo que a gente está dirigindo, a maneira como estamos dirigindo a nossa vida, né? Então, a gente tem que perguntar sempre: será que estamos trabalhando de uma maneira positiva e proveitosa para o processo de transformação? Para quando a gente se despedir desse corpo carnal e a gente poder alçar a espiritualidade, será que nós vamos ter um pouco mais alcançado alguma liberdade? Então, Emmanuel, né, nos seus evangelhos, que foram escritos bondosamente
pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, vem naquela mesma lição intitulada Devagar Mas Sempre, ele nos orienta. É indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Então, nossos amigos sempre se esforçando a nos orientar, né? Os caminhos que temos que seguir para trilhar uma vida, enquanto aqui na Terra, amenizando, né, o nosso sofrimento e auxiliando os nossos irmãos. Daí a importância do trabalho de evangelização também, né? Porque através da evangelização a gente consegue, com esses ensinamentos que a gente vai adquirindo, auxiliar o próximo, que tantos estão ainda desorientados. Então, um pouquinho que a gente possa dar em auxílio, isso já vai ser de grande ajuda, né? A gente não pode guardar para si somente todos os ensinamentos que aprendemos. A gente tem que saber dividir isso e auxiliar aqueles que estão mais próximos da gente. Assim a gente deve proceder, né? De vez em quando a gente escorrega. Na questão 193, Kardec pergunta: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E os espíritos respondem: com relação à posição social, sim. Como espíritos, não. Né? Porque o espírito, como disse Miramês, ele não regride, ele sempre avança para frente e para o alto. Então, nunca vai acontecer de numa reencarnação haver a regressão, né? Então, ele é assim, Miramês, ele explica também que os valores espirituais adquiridos, eles irradiam sempre em todas as reencarnações. E pode acontecer que um espírito, ele retornando à Terra, se ele, mesmo que ele tenha boas condições intelectuais, numa outra vida física, ele venha sem condições de se expressar, né? Mas isso não significa regressão, porque aquilo que a gente adquire de nosso aprendizado, do nosso conhecimento, ele prossegue por toda a eternidade. Ele é um bem, né? É um bem aquisitivo nosso, e ele é a nossa riqueza, né? Porque é o único bem, é um bem durável, ele não é passageiro. Por isso que vale o nosso esforço, né? Para que nós, no dia a dia, alcancemos alguma melhoria. Miramês, ele também fala assim, que vale a pena todo o esforço que a gente faz em conhecer e praticar na nossa vida o Evangelho de Jesus, porque esse esforço constante vai nascer em nós uma luz que nunca se apagará, e ela é o que vai nos trazer momentos de serenidade, de tranquilidade e de paz e de alegria. São os nossos momentos de felicidade que o Evangelho de Jesus pode nos proporcionar. E outra coisa que ele comenta também é que um homem, ele pode, se Deus, né, se for da vontade de Deus, um homem, ele regredir a uma escala, né, de posição social muito reduzida, né, aquilo vai servir
de educação para ele, para o seu aprimoramento. São as provas da vida, né? Da mesma forma que a riqueza é uma prova muito mais difícil ainda que uma prova de uma escala social muito de pobreza, né? E que através da reencarnação, a gente também, por isso que a gente vai tendo oportunidade de mudar, né? Ora a gente nasce num país, ora nasce outro, nasce dentro de uma família, nasce dentro de outra família, né? E a gente vai trocando essas posições sociais. Mas se tudo isso é um exercício de aprimoramento para o nosso espírito imortal conhecer a verdade. E ele fala que mesmo um espírito que ele venha mutilado nos seus sentidos, isso não quer dizer que ele regrediu espiritualmente, em hipótese nenhuma, porque essa mutilação ela é somente aparente. Isso daí, a vida é uma escola, né? E Deus vai nos dando essa oportunidade para a gente assimilar esses aprendizados, né? E para concluir, ele fala uma coisa que eu vou ler, porque eu achei muito bonito. Conhecemos o valor da ciência, da filosofia ou outras direções que podem expressar as leis da ciência. No entanto, não devemos nos esquecer do amor que, em forma da divindade, traz em si todas as nuances da vida e de paz para os corações. Fora dele, não haverá estabilidade para os espíritos. Assim falamos porque a ciência e a filosofia precisam para viver desse mesmo amor. Então, nós temos que procurar desenvolver esse sentimento de fraternidade, de amor, através do Evangelho de Jesus. Ele é um caminho, um guia seguro, sabe? Para minimizar angústias e sofrimentos, para que a gente não venha amargurar, né? Em ilusões, e seguir um caminho mais próspero e seguro. Agora, vamos estudar a questão 194, onde Kardec pergunta aos espíritos: é possível que em uma nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Então, celerado é aquela pessoa que cometeu ou é capaz de cometer crimes de morte ou de violência. E os espíritos respondem: não, visto que não pode degenerar. Então, o espírito, se ele desencarnou um homem de bem, se ele já alcançou essa condição, ele não vai reencarnar num corpo de um homem que traz consigo sinais de violência, de animosidade, né? Porque a natureza ela não regride, né? Ela não degenera, a gente sempre está evoluindo. E tem uma pergunta, uma letrinha A dessa mesma pergunta, em que Kardec também pergunta: a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Ele inverte as perguntas, né? E aí os espíritos respondem: sim, se ele se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Então, a gente viu, né? Lembra daquele instante em que Jesus ele é crucificado entre dois ladrões, né? Um debocha dele e pergunta: por que você não pode se salvar se você é um rei? E o outro
aceitou, pediu perdão a Jesus, né? Viu que ele era um Salvador, reconheceu, e Jesus disse que todos os seus pecados estariam perdoados, porque ele reconheceu que havia sinceridade naquele homem. Ele, de fato, estava arrependido dos seus pecados e ele pôde obter, né, essa recompensa. E aí Kardec também complementa aqui, ó. Os espíritos complementam. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não desce da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado, indivíduo poderoso da terra, pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então eu pegando aqui a orientação, né, que Miramês passa para nós, ele fala: não há condições de um espírito retroceder em seus sentimentos, né? Se ele já é um homem de bem, ele não vai retroceder, ele vai sempre avançar, pois esta é a lei do progresso, que é a força de Deus, que ele diz, né? Então, ele não tem como retroceder, né? Graças a Deus, né? A lei de justiça, de amor, a lei criada por Deus, ela é tão perfeita que Deus nos concedeu essa condição da gente evoluir sempre, né? Para frente, para o alto, e nunca retroceder. E ele fala, né? Miramês, ele dando continuidade aqui, ele fala, né, que a marcha da evolução da própria civilização nos mostra o progresso em tudo, em todos os lugares, nos homens e mesmo na natureza. No nosso grupo foi colocado uma mensagem, né, que o mundo está melhorando. E está mesmo, né? A gente às vezes pensa assim, poxa, está tudo tão transtornado, né? Mas a gente está melhorando dia a dia. E nesse momento que nós estamos vivendo, que talvez para nós todos que estamos aqui encarnados, nós estamos vivenciando, né, a primeira pandemia, né, uma situação, né, que atingiu a todos nós. E a gente vê todo o esforço que vem sendo feito para amenizar o quanto que a ciência está avançando nesse momento, né? Tentando de todas as maneiras se descobrir, fazer essa descoberta dessa vacina para curar a humanidade. Então, a humanidade, nós estamos sempre nesse processo de progressão. E Miramês, ele fala, né? Ele continua aqui nessa lição que se chama Nunca Degenerar, né? Ele naquele livro, né, onde ele faz os comentários do Livro dos Espíritos, ele fala, né,
que a importância da doutrina espírita na nossa vida, né? Sempre procurando, treinando a gente para a gente manter uma constante comunicação, uma intuição, né? Abrindo o campo de trabalho para o bem-estar da sociedade. E o quanto que a doutrina espírita, ela facilitou, né, essa nossa compreensão sobre esse nosso processo de que nós estamos aqui para nos melhorar, a importância da gente fazer todo esse esforço da nossa reforma íntima, para que a gente possa empreender, não somente para nós, uma condição espiritual melhor, mas avançar também com aqueles que estão ao nosso redor, né? Tantas tarefas são feitas no bem, através da doutrina, que ela é consoladora. E ele fala, é um sol que aquece as nossas almas em todas as jornadas empreendidas. E que Jesus, né, ele nos faz crer no valor da prece, do trabalho honrado, na sublimidade da caridade e no respeito das leis naturais da vida. Então, que a gente deve prosseguir nessa caminhada, sem desânimo, mas com muita coragem, com muita perseverança no bem e servindo ao nosso Mestre Jesus, que foi enviado como missionário, né? Mas como nosso guia e modelo para que a humanidade pudesse avançar. E nos prometeu essa doutrina consoladora e que deu orientação, deu condições a Allan Kardec de tão bem exercer esse papel de compreender e trazer todas essas lições tão ricas para nós. Então, que nós possamos, irmãos, continuar, né, nessa jornada, que nós possamos nos envolver nos melhores sentimentos de paz, de fraternidade e de amor. Então, queridos amigos, dando encerramento ao estudo da noite, agradecemos a esta oportunidade e rogamos aos nossos companheiros amigos que derrame da espiritualidade, derrame toda a paz e toda a bênção sobre todos esses amigos caravaneiros. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso guia, que tu possas derramar a nossa humanidade que está passando por momentos tão difíceis, Senhor, que tu possa aclarar o nosso entendimento para que possamos trazer um pouco de luz e esclarecimento às nossas vidas. Que tu possas curar, Senhor, tantas almas tão sofridas e trazer a luz, a misericórdia, a paz sobre todos nós, Senhor. Que nós somos carentes e necessitados do teu amor e que possamos entender e compreender para vivenciarmos o teu evangelho em plenitude, que é o que fará as nossas almas, trará o esclarecimento e a luz que tanto necessitamos. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada a todos esses irmãos da espiritualidade, que eles possam derramar as bênçãos sobre todas essas famílias de caravaneiros e que eles possam, nesta noite, ter muita paz e muita alegria em seus corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.